Olá, sou a professora Ellen Marques, professora da disciplina de Infância e Sociedade, e nós vamos iniciar o módulo 2 da nossa disciplina, Políticas de Assistência à Infância, com a unidade 1, a institucionalização da infância. Mas antes, é importante retomarmos a ideia central do módulo anterior, que é a construção histórico-social do conceito de criança e do conceito de infância. Nós aprendemos que ser criança nem sempre teve o mesmo sentido, o mesmo significado ao longo da história, e que os conceitos do que é ser criança e do que é ter infância ao longo da história coexistem nas perspectivas atuais. Nós também aprendemos que considerar a criança enquanto ser histórico-social é urgente e necessário, pois é a perspectiva que garante com que a gente olhe para a criança, olhe para o ser humano em formação e perceba que ele é fruto de múltiplas determinações. É eu entender que a criança é um ser complexo, que precisa aprender, e que esse aprender, ele provém dos meios de educação, dos processos de educação, que, por sua vez, são processos de apropriação da cultura humana, de formação da humanidade em cada um de nós. Que nós não nascemos prontos e acabados. Que ser criança não é algo natural, que brincar, que conhecer o mundo não é algo que será dado espontaneamente para todos nós, mas que é um processo mediado pela cultura e por todos os aspectos positivos ou negativos que constituem essa própria cultura. Portanto, precisamos entender que ser criança e ter infância no nosso país e no mundo é mais que um dado, um fato histórico. É uma situação, uma realidade que foi construída historicamente e que é permeada por conflitos e contradições. Nesta aula, nós vamos discutir como as políticas de assistência à infância no Brasil são influenciadas pelas desigualdades sociais, que enfraqueceram e ainda enfraquecem muito o desenvolvimento de políticas de atendimento às nossas crianças. As desigualdades sociais, elas são um pano de fundo muito importante e determinante no modo como as crianças são tratadas no mundo hoje. Inclusive, nos próprios aspectos que estão relacionados à educação e à formação dessa criança. Por mais que a gente tenha aprendido e refletido que a criança precisa ser considerada como um ser integral, que é influenciada por diferentes aspectos, pessoal, intelectual, empírico, ainda assim, não é a visão dominante que nós temos presente nem nas pesquisas, muito menos na prática social, que está diretamente relacionada com a situação das nossas crianças e da infância. No Brasil, as desigualdades elas enfraqueceram, sim, o desenvolvimento das políticas, mas houve avanços. As contradições estão presentes e esses avanços precisam ser compreendidos para que a gente também aprenda sobre o que se torna cada vez mais necessário e evidente nas transformações sociais que envolvem as concepções de criança e de infância. No período de 1930 e 1980, houve avanços consideráveis nos processos de atendimento e assistência à criança no nosso país. No entanto, por mais que esses avanços sejam consideráveis, as formas de controle e conformação social são evidentes, elas são prementes, são a prioridade dessas políticas. E nós vamos perceber que essas formas de controle e conformação social são reflexo de uma visão de criança e de infância reducionistas, que não consideram as contradições no ser criança e na infância, que não consideram a complexidade da existência da criança e as necessidades da infância nos diferentes aspectos sociais. Nós podemos destacar 3 grandes períodos no século XX. O Estado Novo, de 1930 a 1945, marcado pelo autoritarismo populista de Getúlio Vargas, a ditadura militar, entre 1964 a 1985, e o período de redemocratização do Estado a partir de 1985. São 3 grandes períodos que não podem ser compreendidos de forma isoladas e nem únicos. Nós vamos destacar alguns fatos
mas eles precisam ser entendidos dentro de um complexo que é a realidade, que é a dinâmica da prática social muito maior do que alguns fatos destacados na nossa aula. Nós percebemos já que ao longo da história, as contradições sobre o que é ser criança e o que é ter infância na história vêm de conflitos sociais, de formas de compreender o que é a sociedade, de modos de reprodução da vida e da existência diferentes. Esses conflitos, nos modos de viver, eles também estão expressos nos conflitos entre as concepções de infância, ou seja, a criança, a infância, elas precisam ser subjugadas, elas precisam ser punidas, elas precisam ser repreendidas? Ou eu vou partir de uma visão de infância e de criança que está voltada aos direitos da criança, que está voltado ao sujeito como um ser que tem autonomia, que tem liberdade, que tem consciência e que precisa se desenvolver em todos os seus aspectos no mundo? Portanto, precisa ser cuidado, precisa ser atendido, precisa ter as suas necessidades questionadas, precisa ter suas necessidades atendidas. São contradições que estão presentes nas próprias políticas. Ao mesmo tempo em que a gente percebe avanços em direitos, avanços em políticas de assistência à infância e à adolescência, a gente percebe que existem contradições nessas concepções e que essas contradições elas acabam em ações que irão reforçar uma ou outra perspectiva de criança ao longo da história. Um dos aspectos importantes na história da assistência à criança e à infância no nosso país é a passagem da centralidade da Igreja para a responsabilização do Estado. Isso se dá principalmente devido às críticas à situação de abandono das nossas crianças. Nós vivemos uma sociedade que, historicamente, ela é machista, ela é paternalista, né? Portanto, as crianças que nascem fora do casamento, ou que não eram bem vistas, ou que não eram desejáveis numa família, seja pela divisão da herança, ou seja porque eram crianças em situação de saúde ou de condições de vida da família muito peculiares, elas podiam ser facilmente descartadas, facilmente abandonadas. Uma das formas principais de abandono, institucionalizada, inclusive, no nosso país, foi a roda dos expostos, que é um mecanismo onde as famílias, as mães ou qualquer outra pessoa poderia abandonar uma criança e essa criança ficaria automaticamente aos cuidados da igreja e de algumas instituições filantrópicas. Esse processo aumentou em muito o número de abandono ou de infanticídio na nossa sociedade. Só que isso não era bem visto, porque a sociedade acaba atacando a própria moral que defende, que a igreja defende, que os bons costumes, que a moral, a ética preconizavam. A roda dos expostos, ela feria, então, a moral da época, a moral, a ética, os bons costumes, a formação do cidadão de bem, da pessoa de bem que seguia as regras da sociedade. Era necessário, então, controlar essas atitudes. Era necessário, portanto, controlar as ações da sociedade e diminuir o nível, o número de abandono e de infanticídio que estava institucionalizado por meio da roda dos expostos. A crítica a essa roda, a crítica à situação das crianças, de abandono das crianças, possibilitou novas transformações históricos, sociais, políticas e culturais na sociedade, que, ao mesmo tempo, provocam mudanças na concepção de infância e de criança. Começa-se a discutir, portanto, os direitos da infância, os direitos da criança, as ideias de proteção, a responsabilização de quem é essa responsabilidade de cuidar da infância e da criança. Todas essas reflexões, elas vão então repercutir em políticas de assistência à criança e à infância. Um dos marcos da assistência à infância no nosso país é o documento que diz respeito ao primeiro Código Penal da República de 1890. Esse documento, ele traz à tona um debate sobre a educação
da criança e assistência à infância no nosso país, devido aos processos de maus tratos e abandono. Entretanto, o foco do documento está sobre uma educação punitiva, sobre o predomínio das ações repressoras de controle social. Isso é fruto do processo de industrialização da sociedade, das mudanças das formas de vida, das mudanças dos processos trabalhistas, das relações trabalhistas, ao mesmo tempo do crescimento de uma visão humanista na nossa sociedade. Por isso mesmo, a contradição nesse tipo de documento é tão evidente quando a gente fala em políticas de assistência à infância, porque ao mesmo tempo que se tem uma preocupação humana, né, uma visão humanista de preocupação com a infância, nós temos ações que vão reproduzir a punição, a repressão e o controle social sobre a infância. E não uma discussão, um debate sobre a criança como um sujeito completo, ativo, ser histórico-social, participante da sociedade, mas a criança como um objeto que precisa ser cuidado, controlado e conformado. A influência da medicina por meio do higienismo e dos militares por meio do positivismo, ela é muito importante porque, ao mesmo tempo em que busca essa conformação social, ela traz uma nova visão sobre a criança e a infância, que é essa participação na sociedade, essa preocupação com os direitos, que é um reflexo também das discussões em âmbito global, em âmbito internacional, mas não supera a desigualdade social, não tem como finalidade última a transformação das relações sociais, mas de conformação dessas relações. A justiça, portanto, quando ela diz respeito, quando ela trata, quando ela olha, quando ela pensa sobre a criança e a infância, ela não tem como objetivo preservar a criança ou a sua infância. Ela tem sim como objetivo, como teleologia, garantir uma visão repressiva e moralista. Essa ideia da criança, de repressora e moralista sobre a criança está muito associada àquela concepção da criança pecadora, está muito associada com a ideia de criança como um ser vazio, um ser que não tem importância na sociedade, mas ao mesmo tempo que precisa ser cuidado para que o controle social seja mantido, para que a manutenção dos status sociais seja mantido. Nesse sentido, o avanço das políticas, ele não está no avanço dos direitos das crianças nesse período, mas sim na adequação das ações, das regras que irão ser aplicadas às crianças que precisam da intervenção do Estado e da proteção do Estado. É nesse ínterim, nessa discussão, que em 1927 surge o Código de Menores. E aqui, uma grande concepção sobre o que é ser criança e infância no nosso país é elaborada e repercute em muito do pensamento do senso comum na atualidade, que é a ideia do menor, né? O menor abandonado, o delinquente, o menor à margem da sociedade. Quem é a criança que precisa da assistência do Estado nesse período? É o menor. Quem é esse menor? É o delinquente, é aquele que é o abandonado, é aquele que é o criminalizado, é aquele que é o marginalizado na sociedade. Vejam como as políticas de assistência à infância, elas estão diretamente relacionadas às classes mais baixas. Elas estão diretamente voltadas às políticas assistencialistas que visam garantir a manutenção da desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, aplacar os ânimos e as necessidades da classe trabalhadora. A ideia de menor aqui, ela está repleta do preconceito e da discriminação social. A ideia de proteção ao menor, ela não está vinculada ao direito humano que a criança ou a infância precisam e necessitam nesse período, mas a ideia de proteção como regeneração social, como ideia de livrar a sociedade ou minimizar,
na sociedade as mazelas sociais, de melhorar as relações sociais, de apaziguar os problemas sociais e não eliminar. Neste caso, não há uma discussão, não há uma reflexão sobre a raiz dos problemas. O que causa a marginalidade? O que causa a criminalidade? O que provoca o abandono, os maus tratos? O que provoca o sofrimento da infância, da criança? Não há uma repercussão sobre essas reflexões. O que há é uma tentativa de melhorar a situação social, de melhorar e apaziguar os ânimos. Justamente por não haver uma reflexão sobre os problemas, a raiz dos problemas na sociedade, há uma necessidade de culpabilização da família sobre a situação da criança. Então, a família, ela é a culpabilizada pelos processos de abandono, de maus tratos, de marginalização ou de criminalização na sociedade. Por isso, a família, ela acaba sendo prejudicada pelas políticas de assistência à infância e a criança retirada do seio familiar. A criança, ela precisa ser internada, repreendida, estar em constante vigilância, fora da influência da família, justamente por a família ser a culpabilizada pela sua situação. O Estado se coloca nesse lugar como salvador da criança e da infância. Ele precisa criar meios para regenerar a criança, regenerar o adolescente, para regenerar a sociedade. É aí que a influência dos médicos higienistas nas formas de tratamento e de exames psicopedagógicos em relação à criança e à família tem importância. E aos militares para cuidar da sua educação, da sua repressão, da sua vigilância, do seu controle na sociedade. Um outro momento histórico que é muito forte e evidente nas concepções atuais de criança e de infância é o período de 1930 a 1945, com o Estado autoritário e nacionalista, onde houve um forte controle social e políticas sociais enfraquecidas. Ou seja, o Estado precisava controlar a sociedade, precisava manter e intensificar as práticas higienistas e repressoras, ao mesmo tempo em que diminuía as suas intervenções sociais, ao mesmo tempo em que diminuía a sua própria responsabilidade sobre a situação das classes, sobre a situação das crianças, sobre a situação dos adolescentes. Então, é um Estado que controla, que é forte no controle, mas que minimiza as suas ações assistencialistas. A intensificação das práticas higienistas e repressoras nesse período, ela é uma característica muito grande, muito forte de destaque, justamente por conta da necessidade de recuperação da sociedade, de regeneração social e de controle da sociedade por meio da repressão. O internamento, portanto, dos menores, no sentido pejorativo mesmo, como delinquentes, como marginais, como criminosos, o internamento é a principal ação, é a principal prática, a principal ferramenta para esse controle, para essa assistência à criança e à infância nesse momento. Por isso que foram criados, nesse período, o Departamento Nacional da Criança, o Serviço de Assistência ao Menor e a Legião Brasileira de Assistência, a LBA. É nesse momento também que se intensifica a relação Estado e privado, a relação estatal e meios privados de assistência. Esse processo é reflexo da forte repressão e controle do poder do Estado e a desresponsabilização dele em relação aos cuidados com a criança. Então, o que o Estado faz? Ele delega esse cuidado às instituições filantrópicas e assistencialistas, que vão focar nessa regeneração do menor, do delinquente, do marginal, do criminalizado. Mas por que a gente está falando
só de delinquente ou do criminoso, do menor abandonado, porque nós estamos justamente falando que as políticas de assistência à infância, elas são criadas para controle da classe trabalhadora. Elas são criadas, elas são fortes como uma forma de aumentar o controle social e aumentar a reprodução, a conformação sobre a reprodução das desigualdades sociais. Nós não estamos falando em políticas que vão considerar a criança como um ser universal, histórico, objetivo ou com pensamentos próprios, como a gente viu na aula 2 do módulo 1. Nós estamos aqui pensando numa criança como um ser sem importância para a sociedade, como um ser vazio de conhecimentos, como um ser pecador, marginal, que precisa ser moldado, né? A criança, a infância, a adolescência é um período da vida em que moldar é importante. Só que esse moldar é por meio de uma educação que fere os direitos de pensar, de desenvolver uma consciência sobre o mundo, de conhecer o mundo. É uma educação repressora, é uma educação punitiva, é uma educação violenta. Essas políticas, essas ações e essas instituições, elas acabam entrando em contradição com as próprias organizações internacionais, com as orientações, as declarações sobre os direitos humanos no mundo. Por quê? Porque nós vivemos num período de forte controle do Estado no nosso país. Nós vivemos um período muito crítico em relação ao poder do Estado, ao papel que o Estado tem diante da sociedade brasileira. De acordo com os autores Pérez e Passoni, essa etapa marcou, por um lado, o assistencialismo estatal e privado destinado às famílias trabalhadoras, permeado por um forte domínio paternalista, populista de políticas públicas centralizadoras, centralizadas, e, por outro, o aprofundamento de uma prática repressiva e higienista, que privilegiava o internamento como principal ferramenta de proteção à criança sem infância. Por que criança sem infância? Porque se a gente pensar que a infância é um período da vida específico, com peculiaridades, com necessidades específicas, com questões que são próprias àquele momento histórico da vida humana, essa criança não está sendo pensada a partir dessa ideia, ela não está sendo localizada, não há um contexto histórico de discussão, de reflexão sobre as necessidades dessa criança. Ela está sendo entendida como um indivíduo que precisa ser moldado independentemente da sua idade, do período de vida em que ela está. Então, ela não está tendo uma infância propriamente dita, ela está sendo moldada para a vida em sociedade. Ainda sobre esse desenvolvimento histórico das políticas de assistência à criança e infância, a gente tem que destacar alguns outros momentos. O período de 1964 a 1974, marcado por um forte poder repressivo no nosso país com a ditadura militar, e as contradições entre o papel do Estado e da sociedade diante dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ainda sobre uma forte perspectiva de criminalização e punição voltadas ao atendimento da criança e do adolescente, a criança e o adolescente ainda sendo compreendidos como marginais, criminosos, à margem da sociedade, principalmente por conta da sua classe social. Então, são ações voltadas à classe trabalhadora, ações punitivas e repressivas voltadas à classe trabalhadora, para a conformação de um ideal de sociedade dividida em classes. A história, nesse caso, está dada, é natural e precisa ser mantida dessa forma, por isso a conformação e o consenso são necessários. Ao mesmo tempo, existe uma perspectiva que começa a discutir os direitos humanos, que começa a discutir o direito das crianças, que começa a discutir o poder autoritarista que existe no nosso país, que começa a colocar em xeque o humano diante das desigualdades sociais. É a partir daí, com o desmantelamento do poder autoritarista, que a gente consegue visualizar a ampliação das ações sociais, das políticas sociais para atendimento da população. É somente nesse momento,
quase nas últimas décadas do século XX que a gente começa a ver uma mudança substancial sobre as políticas e os direitos da criança e do adolescente no nosso país. Na década de 80, ampliam-se as denúncias sobre o atendimento infanto-juvenil no país, sobre os maus tratos, a criminalização, sobre as punições, os internamentos, as repressões, o forte controle estatal. A sociedade amplia o seu olhar para os direitos humanos, amplia as discussões sobre o que é ser criança e o que é ter infância na nossa sociedade, e as lutas sociais, os movimentos sociais começam a finalmente a ganhar corpo, a crescer e dar voz às crianças. É somente a partir daí que a gente consegue visualizar uma mudança nas políticas de assistência à infância. E a gente consegue ver um movimento que vai da punição, da repressão e do controle para um movimento de garantia de direitos, de entender a criança como um sujeito ativo, pensante, participativo e que precisa ser cuidado, mas ao mesmo tempo precisa receber educação de qualidade. A nossa história em relação às políticas de assistência, de institucionalização da infância, elas estão, ao mesmo tempo, relacionadas com conceitos e com contradições no campo teórico também. Então, o desenvolvimento do conhecimento sobre a infância, sobre a criança, também está associado com o desenvolvimento na prática, na realidade, sobre as ações, sobre as políticas, sobre as lutas sociais que vão interferir nessas concepções sobre a criança, sobre a infância. Nesse movimento, a gente consegue destacar alguns conceitos que são caros nessa disciplina, né? Que é a ideia de criança e de menor, o menor como o menor marginalizado, que já foi superado. Então, hoje a gente pensa a criança. Quem é a criança? Quem é esse sujeito criança? Do que ele precisa? Quais são os seus direitos? A ideia de infância relacionada à pobreza, pensando que existem diferenças sociais marcantes que determinam o modo como as crianças se formam, que determinam o modo como a infância se constitui em cada classe social. Então, a gente precisa pensar a infância e localizar esse contexto social da infância que se fala, né? Pensar a infância pobre, pensar a infância da classe trabalhadora hoje é muito necessário, é fundamental, é essencial, porque a infância não é algo único, ela não é um período da vida simplesmente universal, igual para todo mundo. Nós temos que localizar o lugar de que se fala dessa infância. Nós temos que pensar qual é o corpo físico, qual é o meio em que essa criança está inserida, qual é o contexto social que se fala dessa infância. Nós precisamos pensar qual é a relação entre assistência e direitos humanos. Se eu falo de assistência à criança, eu estou pensando num assistencialismo que vai evidenciar os cuidados, ao atendimento aos cuidados mais básicos para a sobrevivência dessa criança, ou eu estou pensando nos direitos amplos, universais, para pensar o desenvolvimento pleno dessa criança. Então, a ideia de assistência e direitos são conceitos que precisam ser refletidos por nós quando a gente fala de institucionalização e de políticas de assistência, de direitos da criança. O controle social e as lutas sociais, né, são questões que se opõem. Quando eu falo de lutas sociais, quando eu falo de transformação social, quando eu falo de luta pelos direitos na sociedade, eu preciso compreender que isso se opõe diretamente às formas de controle social. Porque se eu falo em luta social, eu preciso refletir os processos e as possibilidades de transformação das situações. Preciso falar dos processos de transformação das relações sociais para a superação da conformação, do consenso e do controle social. Então, são conceitos que estão imbricados também na discussão sobre os direitos da criança e do adolescente, da institucionalização das crianças e dos adolescentes.
Quando a gente fala em educação, esses conceitos eles estão diretamente relacionados às instituições que estão vinculadas aos processos educativos. Se no módulo 1 nós defendemos uma perspectiva de criança e de infância histórico-social, onde a educação precisava abranger diferentes aspectos para entender essa criança como um ser integral e complexo, situado no mundo com uma subjetividade própria, mas com a necessidade de apropriação de um conhecimento que é objetivo, que é externo a ela, aqui a gente tem que entender que a educação, portanto, não pode ser uma educação voltada para o assistencialismo, para o mero cuidado, ou para uma escola ou para uma educação voltada para a classe trabalhadora de forma reducionista, pensando no mínimo possível para essa classe, mas sim, eu tenho que pensar e defender e lutar pelo máximo possível, para que essa criança seja reconhecida em todo o seu potencial humano e que ela receba todo esse potencial humano de formação. Isso tudo nos faz concluir que o processo histórico de reconhecimento da infância e da criança como sujeito de direitos é um processo longo e permeado por contradições, e que essas contradições elas estão presentes na nossa realidade na atualidade. E nós precisamos evidenciar esse debate e refletir sobre cada um destes conceitos, refletir sobre as perspectivas que estão sendo construídas, transmitidas, socializadas fortemente na atualidade, nas políticas sociais da atualidade, nos currículos, nas escolas, nos livros, na mídia, nas nossas relações na família, diariamente. Bons estudos para você e até a próxima unidade.